Queria que nesse momento você pudesse se desprender um pouquinho aí do calor, pudesse orar aqui com a gente. Ore por mim, que eu vou orar por você agora, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos ainda nos achegar à sua presença e te pedir, Senhor, que na pessoa do teu Espírito Santo, o Senhor tenha plena liberdade de se mover neste lugar, Pai. Encontre dentro de cada um aqui, ó Deus, uma terra fértil, uma terra apta para acolher a boa semente, Senhor. E que o Senhor, ó Deus, remova as aves de rapina que tentam, ó Deus, sequestrar, Pai, ó Deus, a semente que o Senhor quer plantar. Ó Deus, em o nome de Jesus, tira todo e qualquer tipo, ó Deus, de distração, Senhor Jesus. Ó Deus, tire todo e qualquer tipo de ansiedade ou de perturbação excessiva e derrame paz, ó Deus, que excede todo entendimento. Aquieta os corações nesse momento, Pai, e não permita, Deus, que eles sejam roubados, mas que a Tua palavra ela tenha plena liberdade de fluir, de nos alcançar essa noite, em o nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém. Quem estava aqui domingo passado? Quem recebeu a palavra domingo passado aqui, que fomos tão poderosamente ministrados pela pastora Milka, uma palavra muito desatadora. E eu me senti tão, o que eu posso dizer assim, tão ativado naquela palavra, né, tão aguçado naquela palavra de domingo passado, que, na verdade, o Senhor me tirou uma palavra que estava incubada, né, e me impulsionou a estar trazendo esse desdobramento dessa palavra para hoje também. Então, se prepara aí um pouquinho, catuca aí a pessoa que está do seu lado, pergunte para ela, você está pronto para receber também agora uma outra palavra de Deus? Amém. Vamos lá então, eu quero abrir e que você também abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 5. Primeira Samuel capítulo 8, a partir do verso 5. Diz o seguinte: e lhe disseram, vê, já estás o quê? Já estás velho. Olha só, você gostaria de receber essa sentença? Hein, reverendo Francisco, gostaria de receber essa sentença? Olha só essa palavra, tá? Escuta aí. Se juntou alguns anciões, homens, príncipes, e chegaram para Samuel e disseram, olha, vê aí Samuel, tu já estás coroa, já estás velho. E os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Como era extremamente razoável, no verso 6, diz o texto, porém esta palavra não agradou a... Não iria agradar, né? Não agradou a Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel fez o quê? Samuel fez o quê? Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles.
Irmãos, olha aqui para mim. Samuel, ele era a voz profética em Israel. Ele era o profeta e foi, sem sombra de dúvidas, um profeta e sacerdote e juiz, ao qual o próprio Deus faz referência de Samuel. Samuel, ele dedicou a vida dele como nazireu desde os seus possíveis 7, 8 anos, onde já ministrava dentro do templo do Senhor. E por toda a sua vida, ela foi dedicada intimamente ao Senhor. E aí, quando ele chega a um estágio da sua vida, o povo se reúne e diz: meu chapa, a tua validade já chegou. Tua validade está vencida. Já estás velho. Você não serve mais. A gente precisa que seja estabelecido um rei para nós. Os teus filhos também não te servem porque não andaram no teu caminho. E nós queremos que você comece a providenciar isso, porque nós precisamos levantar um rei sobre Israel. Literalmente, queridos, aquele momento foi um momento de rejeição para Samuel. Sim ou não? Sim ou não? O povo o rejeitou. E o seu coração se entristeceu. E Deus trouxe uma palavra para Samuel. E disse: Samuel, não é assim, fica tranquilo. Mas existe uma diferença muito grande, é que debaixo de uma palavra e debaixo de uma postura de rejeição, porque naquele momento Samuel, ele foi literalmente rejeitado pelo povo, o povo desconsiderou ele e disse: tu já está velho, a gente não sabe o que é que vai vir a partir daí. Praticamente uma sentença, a qualquer momento tu pode morrer, Samuel. Então a gente tem que pensar daqui para frente. Então, aquele momento ele se sentiu descartado. Mas a diferença de um homem de Deus, de um sacerdote, de um profeta de Deus, é que nas situações mais difíceis, ele sempre vai se pôr para orar diante de Deus. Mas quando ele se pôs para orar diante de Deus, a palavra ela não foi tão favorável assim. Porque esse povo que havia rejeitado Samuel, o Senhor diz: olha, escuta o que o povo está dizendo. E faz conforme tudo que eles disseram. Ele poderia, de repente, chegar e dizer: mas Senhor, então tu está carimbando essa palavra. Tu está validando isso mesmo? É isso mesmo? É dessa forma mesmo? E eu vou ter que fazer isso mesmo? Mas o texto relata que Samuel, ele não questionou nada daquilo que o Senhor havia falado para ele. E ele teve uma postura literal de obediência. Queridos, a palavra de Deus diz que também Jesus, ele também foi rejeitado. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Jesus também ele foi rejeitado. Mas ele também disse, em João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Queridos, a melhor forma que a gente tem de lidar com
a rejeição não é se importar com quem nos rejeitou, é se importar com quem está nos recebendo. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Não é você ficar triste com aqueles que rejeitaram, mas é você se alegrar com aqueles que estão te recebendo, que estão te validando, que estão te apoiando, que estão confirmando a sua importância, a sua relevância. O que é que eu faço no meio de uma rejeição? Tudo depende da postura que você adota. Tudo depende de como você processa isso. Tudo depende de como você faz essa leitura e como você reage diante dessa situação. Porque o mundo irá nos rejeitar. O mundo não irá nos apoiar. O mundo não irá nos validar. E talvez muitos do que aqui estão tenham uma marca de rejeição na sua história. Tem uma marca de dor, de rejeição na sua vida. Tem um histórico de rejeição. E eu quero te dizer hoje, que hoje o Senhor vai te mostrar que você vai tomar uma nova postura diante disso e vai virar uma chave na sua história. Porque tudo depende do que é que você faz. Porque muitas vezes o profeta ele não tem honra dentro da sua própria casa. E talvez a nossa trajetória será uma trajetória de rejeição, de perseguição, de ameaça, mas precisamos tomar uma postura diferente. E aí, desde aquele momento ao qual Samuel recebe aquela palavra, Samuel, ele vira uma chave na sua vida. E ele não guarda aquela palavra, mas ele guarda a palavra que Deus havia dado para ele. E olha, se nós formos estabelecer uma linha divisória do que aconteceu na vida de Samuel para trás daquela situação e o que aconteceu depois daquela situação, há um divisor de águas. Há um divisor muito nítido e muito claro, porque nós precisamos de ter uma capacidade de transformar talvez as rejeições que nós iremos ter, ou que nós tivemos, em uma alavanca de impulsionamento para nós. Isso tem que ser, e você tem que ser catapultado nisso, para aquilo que Deus vai fazer a partir desse momento. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Samuel, porque depois daquilo, Samuel ele ungiu 2 reis, e estabeleceu a primeira escola de profetas, que ainda não existia naquele tempo. E foi o tempo ao qual ele recebeu uma palavra de talvez fim de linha para ele, declarando que ele estava velho, declarando que talvez não houvesse expectativa ou perspectiva para ele a partir dali. Mas, mesmo entendendo e percebendo tudo aquilo, Samuel ele prosseguiu diante de uma palavra de Deus. Amém? Samuel, queridos, ele foi literalmente rejeitado pelo povo. Mas o Senhor trouxe uma palavra para ele, e a palavra talvez fosse totalmente diferente daquilo que ele esperava diante de Deus. Porque o povo se coloca, e Deus diz para ele: cumpre, escuta tudo o que o povo está dizendo, e você vai fazer tudo o que o povo disse para você. É como se Deus se alinhasse naquela situação. O Senhor estava dizendo: unja alguém para ajudar esse povo. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um profeta de Deus, ele não pode ter orgulho, e ele não precisa se preocupar com reputação. Porque por certo o seu orgulho vai ser
ferido, e a sua reputação também será alcançada. Mas ele não pode entrar dentro de um vitimismo pessoal e paralisar naquilo que Deus tem para fazer através dele. Ele só precisa ser obediente a Deus, e mesmo que esteja ferido, magoado, ele precisa prosseguir. Sabe por quê, queridos? Porque deixa eu te dizer, nenhuma rejeição vem para nos matar. Toda rejeição vem para nos impulsionar. Vem para nos levantar. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas sucumbem em meio às rejeições. Elas não conseguem processar, porque há um problema muito sério dentro da identidade. E quando a identidade, ela não é literalmente tratada, a rejeição, ela vai abrir essa lacuna, esse abismo muito grande dentro das pessoas. Mas eu quero te dizer essa noite que a rejeição, ela não veio para te paralisar. A rejeição, ela não veio para te matar. A rejeição, ela veio para te impulsionar. Ela veio para virar uma chave na tua vida. Ela veio para trazer um novo momento, um novo tempo dentro da tua história. E o Senhor chega e diz para Samuel: Samuel, é o seguinte, amanhã você vai receber aí um jovem, um menino aí, vai vir aí para você. E esse menino eu vou te mostrar que é ele, ao qual ele vai ser ungido para ser rei sobre Israel. E é engraçado, queridos, porque Deus fala com Samuel muito antes de Saul chegar para lá. E veja o que é que acontece lá em 1 Samuel capítulo 9, verso 3, fala de algo importante. E diz: extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e dispõe-te e vai procurar as jumentas. Escuta uma coisa. Saul e seu pai, eles eram criadores de jumentas. E algumas jumentas haviam se extraviado. E ele pegou o moço e disse: vamos procurar as jumentas. E saíram a procurar as jumentas. E o texto diz que eles procuraram e não conseguiram achar. Se perderam no meio do caminho e não sabiam como eles iam achar essas jumentas. E de repente o moço se lembrou, disse: olha, tem um vidente, tem um profeta aqui, que ele pode nos ajudar. Nós podemos lá nos achegar a ele, e ele pode dizer a direção ao qual as jumentas estão, para onde elas foram. Mas seria interessante que, como homem de Deus, nós possamos levar uma oferta para eles. Mas o nosso pão já acabou, os nossos mantimentos já acabaram durante essa viagem que nós fizemos aqui, a gente não tem nada para dar. E aí o moço disse: eu tenho meu ciclo de prata, vamos lá e levar e vamos falar lá com ele. E eles foram à procura do profeta, para ver o que é que o profeta iria dizer lá para eles. E eles foram, e quando chegaram lá, Samuel já estava esperando por eles. E é engraçado que todas as coisas que acontecem dentro dos ciclos e das estações, eles revelam uma situação de peculiaridade daquilo que o povo estava passando naquele momento. Veja que paradoxo tão diferente da realidade de Saul para a realidade de Davi. A família de Saul, seu pai, e ele, por incrível que pareça, eles eram criadores de jumentas.
E Davi e Jessé eram criadores de o quê? Ovelhas. Aquele tempo que Israel estava passando era semelhante exatamente a essa experiência que se tinha dentro da família de Saul. Era como se Deus estivesse tratando com um tipo de animal semelhante às jumentas. Difíceis no caráter, difíceis para obedecer. Existiam também características de um cenário muito semelhante, porque geralmente quem trabalha com os jumentos, eles servem para serem usados para carregarem cargas. Você usufrui e usa dele para que ele carregue carga. Já a ovelha não, a ovelha você tem que cuidar da ovelha. Você tem que ter um cuidado especial com a ovelha. Ela precisa de levar para o pasto, ela precisa... Isso é uma outra ministração. Mas é uma peculiaridade muito grande, por Deus ter levantado naquele tempo, era a realidade que Israel estava passando. Talvez a gente tenha alguma semelhança com o tempo que a gente está vivendo hoje, no Brasil. Nada semelhante. Mas eu também creio que Deus vai levantar os Davis nessa nação aqui. Porque muitas vezes os jumentos são para colocar canga em cima. Peso, carga. Serem usados até não poderem ser mais. O moço do Saul então foi lá e achou Samuel, e quando Samuel se depara com o moço e diz: olha, estamos procurando aqui o profeta. E saíram procurando o profeta e de repente direcionaram a casa do profeta. É interessante que o texto chega e diz que quando ele chega na casa de Samuel, Samuel vem atender, eles olham para Samuel e perguntam: quem é aqui o profeta? Eles não reconheciam e eles nunca haviam tido com Samuel. Samuel era o profeta mais importante de Israel. E eles não conheciam o profeta, nem também tinham nenhum conhecimento da voz profética. E Samuel chega para ele e disse: o profeta sou eu. E aí, em outras palavras, o que é que acontece naquele momento? Saul chega, perdido, sem direção, sujo, não sabia quem era o profeta. Você já imaginou um profeta que todo mundo conhece, e você chega diante dele e diz, pergunta a eles: quem é o profeta aqui? Aí o profeta disse: sou eu. Muito prazer em conhecer. E o profeta chega para ele e disse: sobe aqui, vai lá, toma banho, se limpa, usa meu banheiro, usa as minhas roupas, e depois desce, porque eu vou preparar uma mesa para você. É isso que está escrito no capítulo 9. E Samuel chega e diz: eu vou preparar uma mesa, há uns 30 convidados, e ele vai sentar na cadeira de honra. E coloca Saul para sentar na cadeira de honra. Olha só,
Um povo que disse para o profeta: você está velho, você não serve mais. E vai chegar um menino aí perdido, sem direção, que nem te conhece. E você vai pegar esse menino, vai colocar ele na sua mesa, vai colocar ele no lugar de honra, vai dar a melhor parte do pernil do cordeiro para ele, coloca ele nesse lugar, e vai ser esse que você vai ungir para ser rei em Israel. Você sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes a gente tem a mesma dificuldade. Às vezes parece que nós estamos debaixo desse espírito de Saul, que a gente não consegue reconhecer a voz profética que está perto de nós. Às vezes a gente não consegue reconhecer o profeta que Deus levantou na nossa vida. E vem igual a Saul assim: é você mesmo, é? Muito prazer em conhecer. Pela falta de reconhecimento disso. E Samuel traz uma palavra para Saul e diz para ele: quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? E então Saul responde para ele, no capítulo 9, verso 21, porventura não sou eu benjamita e menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falais com tais palavras? Havia uma síndrome sobre a vida de Saul. E era uma síndrome interessante, porque era como ele se via. Ele se via exatamente dessa maneira. Ele achava que a sua tribo era menor, a tribo de Benjamim, a família também era, de todas as famílias da tribo de Benjamim. Existia um complexo de inferioridade dele, existia problemas emocionais na vida de Saul, que fazia ele ter isso. Só que a Bíblia revela que Saul, em Israel, não existia um homem tão bonito como Saul. Não existia um homem tão formoso como ele era. Está escrito lá. E era um cara de alta estatura, que depois, quando ele foi ungido rei, disse que ele passou por todos e a sua estatura sobressaía diante de todos que ali estavam. Mas ele tinha problemas de ordem emocional ainda. E embora o seu pai não fosse esse cara tão menor, mas era um cara bem sucedido, abastado, ele se sentia assim pobre na sua alma. Havia um estigma, e o estigma que existia lá era o estigma da tribo de Benjamim. Vocês estão lembrados o episódio do nascimento de Benjamim? Raquel morreu no nascimento de Benjamim. E quando Benjamim nasceu, antes de Raquel morrer, Raquel dá o nome a Benjamim de Benoni, que significa o filho da minha dor. E quando Jacó se depara com aquilo, rapidamente Jacó muda o nome e declara: você não vai ser chamado Benoni, você vai ser chamado Benjamim, o filho da minha felicidade. Mas o que acontece é que há situações na nossa vida que, mesmo diante de uma palavra que o Senhor está nos dando, nós não conseguimos virar a chave.
O Senhor já mudou o teu nome, o Senhor já mudou a tua história, o Senhor já mudou os estigmas da sua vida, o Senhor já fez totalmente um apagar, um sepultar de coisas que falam do seu passado, mas você continua ressuscitando e carregando uma identidade que Deus não considera mais ela, mas que você está ressuscitando ela o tempo inteiro. É a síndrome de Benoni que Benjamim carrega, e toda a tribo carrega aquela síndrome de um complexo de não conseguir processar aquela situação, onde Deus já virou a chave na sua vida e na sua história. Você não precisa mais estar carregando o que você está carregando. Você está entendendo? Você não precisa carregar estigmas, cargas pesadas que não pertencem mais a você, traumas, rejeições, complexos. Não, mude o contexto, vire essa realidade, não deixe ela crescer como uma culpa. Talvez diante dessa história, o que cresceu dentro do coração de Benjamim é que ele foi o responsável pela morte da sua mãe. E na verdade Deus tinha um propósito na vida de Benjamim, como Deus tem um propósito na sua vida. Você não é resultado de um acidente, você não é resultado de nada que não seja feito e que não foi feito diante de uma vontade soberana de Deus. Você não é fruto de uma relação mal sucedida. Você não é fruto de um acidente sexual. Você é fruto de um propósito de Deus. E você não precisa carregar a síndrome de Benoni. Aceita a palavra que Deus está dando para você. Saul era esse cara mais bonito da nação, de uma boa estatura, mas era inseguro, tinha uma baixa estima, desequilibrado emocionalmente, e no dia da sua coroação diz que ele se esconde. Samuel 10:22 diz que no dia que Samuel diz e levanta ele para ser coroado, ele se esconda em meio à bagagem. E tiveram que ir lá para trazer ele, porque ele estava inseguro. Diz, então tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem vier ali, respondeu o Senhor, estás aí escondido entre a bagagem? Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto, e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei. Mas o problema é que Saul precisou quebrar os estigmas. E quando diz lá o texto em Samuel capítulo 10, Samuel capítulo 10 fala de uma coisa muito interessante, porque declara um trajeto que Samuel fez por ordem de Samuel, capítulo 10, verso 2, ele diz, quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Ele passa. E talvez o que Saul deveria ter feito era ter quebrado esse ciclo de um sentimento de inferioridade que ele tinha, baseado no histórico familiar de Benjamim e Benoni. Você sabe de uma coisa, queridos?
às vezes nós carregamos coisas de geração em geração. Coisas que estão nos prendendo, coisas que simplesmente são cárceres emocionais diante de nós. E essa palavra era uma palavra, você vai passar por lá, mas por que você não para, de repente, dentro dessa realidade de Raquel e declara que a partir dali, a sua realidade de vida não irá mais retratar o passado de Benoni, mas irá ser levantado como o passado de Benjamim. E o que acontece é que toda essa negligência do tratamento com essa identidade que não estava pronta na vida de Saul, ela reverberou em todos os acontecimentos que haveriam de se seguir na vida de Saul. Porque depois disso, muitas coisas aconteceram. Saul profetiza com os profetas e Deus muda o seu coração. Mas depois de um tempo, Samuel estava para voltar e ele manda ficar esperando e ele não espera. E ele mesmo assume o papel do sacerdote e faz e realiza o sacrifício. E naquele momento Deus rejeita Saul. E Samuel vem e traz uma palavra dura para ele e diz: olha, o Senhor te rejeitou. Tu não és mais considerado ungido de Israel. E ele chega para Samuel: olha, não, mas não tem problema, permanece aqui comigo. O problema de Saul, ele não estava preocupado com aquilo que Deus estava pensando dele, ele estava preocupado com aquilo que as pessoas pensavam dele. Porque talvez, diferente de Davi, ele nunca teve uma experiência de intimidade com Deus antes de ser rei. Porque o problema não está no azeite que foi derramado sobre a cabeça de Saul. O azeite que foi derramado sobre a cabeça de Saul e de Davi, o azeite era o mesmo. A cabeça que não era a mesma. Às vezes o problema, ele não está na semente, ele está na terra que não está pronta para receber a semente. E era o coração, era a cabeça, era a rejeição que ainda estava, era algo que ainda não foi tratado dentro dele. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, Davi também foi rejeitado pela sua casa, sim ou não? Davi também foi rejeitado pelo seu pai, sim ou não? Mas o que é que Davi fez com a sua rejeição? E o que foi que Saul fez com a sua rejeição? Davi se levanta e aproveita as oportunidades que Deus estava dando para ele, mesmo sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos. Mas ele usou da sua rejeição como uma alavanca de impulsionamento para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. E eu estou aqui essa noite para declarar para você que Deus vai virar essa chave dentro do teu interior, e você vai usar a sua dor, a sua rejeição, os seus complexos, os seus traumas, para que isso vire uma chave, te impulsione para o cumprimento do processo, porque isso não pode te paralisar. Isso não pode te impedir de cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Então foi muito duro também para Davi, ele foi esquecido pelo seu próprio pai. Os seus irmãos também o rejeitaram. Quando ele chegou na frente de batalha, só faltaram escorraçar e mandar ele de volta. E foi ali que ele recebe algo de Deus em uma oportunidade, para que ele pudesse vencer aquele gigante filisteu, e a sua vida, ela teve uma virada de chave. Eu quero te dizer, queridos, essa noite, que Deus, ele quer fazer uma virada de chave dentro das tuas dores. Você já vem recebendo essa palavra desde domingo passado.
Deus quer fazer uma virada de chave dentro desses sentimentos que te travam, que te encarceram. Deus quer fazer com que você utilize isso de uma forma positiva para te impulsionar, para te levantar. E enquanto o profeta não pode ser paralisado também pelas amarguras da sua alma. Mas mesmo diante de uma palavra de rejeição, ele chega e prepara uma mesa para um menino que não sabia e não tinha ideia de nada daquilo que iria acontecer. Estava perdido, sem direção, não conseguiu achar nem as jumentas. Era esse que o profeta teve que receber na sua casa, que quando ele recebeu, ele não sabia nem quem era ele. Você já pensou nisso? Onde é que estava o orgulho e os brios do profeta? E o profeta recebe na casa, cuida dele, trata dele, dá banho dele, coloca ele na mesa. E diz, olha, é você que Deus escolheu. E ele não poderia se deter dentro, talvez, da sua amargura, também dentro da sua rejeição, de ter sido rejeitado como homem de Deus, e ter sido considerado velho, mas muitas vezes, nós precisamos colocar na mesa as próximas gerações, mesmo sendo elas inexperientes, sem saber o que fazer, sem saber que direção ir, mas se Deus está mandando você desatar a próxima geração, abra mão do orgulho e do brio e comece a desatar essa próxima geração. E eu estou aqui essa noite para dizer que Deus quer desatar essa próxima geração de jovens, mesmo que se sinta talvez sem direção, mesmo que se sinta perdida, mesmo que ainda não reconheça o profeta e a voz profética, mas como profeta de Deus, nós precisamos nos levantar para pôr crédito nessa geração e acreditar que essa geração pode romper em Deus. Precisamos nos desprender. Às vezes nem sabia o que é que estava para acontecer, mas já havia uma palavra preparada para Saul. Ele não sabia quem era Samuel, mas Samuel sabia quem era ele. Queridos, nós temos muitos jovens perdidos, não têm direção, com problemas seríssimos de identidade, e ainda continuam achando que são Benoni, e Deus está dizendo que é Benjamim. E nós precisamos estar aqui como uma geração mais madura, para dizer o caminho, para cuidar dessa geração, para dizer que ela precisa se limpar, para trocar as vestes dela, para dizer que Deus preparou algo para ela, que Deus tem uma unção para ela, que Deus tem um azeite para ser derramado sobre ela. E nós precisamos fazer isso, precisamos levantar. Queridos, às vezes eu tenho essa percepção sobre o Brasil. Estamos vivendo uma época de Saul, mas eu sei que Deus vai levantar um Davi em breve sobre a nossa nação. Mas essa chave, ela precisa virar dentro da gente. Uma geração que precisa preparar a outra geração, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de perspectiva. Mas nós precisamos pôr, e não se preocupar, mas tratar a sua identidade. Deus quer tratar com a nossa identidade. Deus não quer que você carregue tanto fardo, tanto peso, e de coisas que estão paralisando você, coisas que estão fazendo com que você simplesmente seja impedido de romper no propósito que Deus tem. Deus já tem uma palavra preparada para você.
Deus já tem um nome novo preparado para você. Deus já tem uma história nova preparada para você. Deus já tem uma mesa preparada para você. Deus já tem uma nova vestimenta preparada para você. E o óleo também já está pronto e preparado para você. Você precisa acreditar que Deus vai usar tudo que tem acontecido e que aconteceu com você para a honra e a glória dEle. Você será um testemunho. E às vezes Deus vai aproveitar todas essas situações adversas para dizer que é possível. É possível Deus reverter tudo isso. A geração ela não vai vir perfeita, não virá, mas nós iremos cuidar dela, iremos dizer o caminho para ela. E tem uma coisa muito importante, é que uma geração não precisa morrer para que outra seja levantada. Mas Deus vai trazer a maturidade suficiente para que as duas gerações elas possam conviver no mesmo tempo, no mesmo espaço, e uma geração irá ajudar a outra. Queridos, e eu me sinto dessa forma. Eu me sinto dessa maneira. Eu me sinto encorajado para desatar uma nova geração. No pouco que Deus tem me dado, eu quero derramar tudo sobre essa nova geração. E quero utilizar até as experiências difíceis, as experiências de dor, as experiências amargas, as experiências que nos trouxe marcas durante toda a nossa história. Mas Deus vai transformar até essas experiências em algo que será proveitoso, que será um caminho de pedras para a nova geração. A nova geração não vai precisar errar nos erros que eu já cometi. E nós iremos desatar essa nova geração. Nenhuma dor ou rejeição irá te paralisar. Porque há uma unção preparada e liberada, ela está pronta por Deus para ser derramada sobre a sua vida e sobre a sua história. Queridos, eu creio que Deus tem algo extraordinário nesse tempo. Olha, se você soubesse, quando eu olho aqui para os jovens e os adolescentes, meu Deus, essa geração até os 30, 40 anos, se você soubesse o que Deus já preparou para você, que já está disponível para você, o que Deus quer fazer, irmãos, sobre a nossa nação, e que quer usar essa geração. Meu Deus, meu Senhor, eu acredito nisso, eu sonho com isso, eu estou gestacionado disso, e eu acredito que os meus olhos irão contemplar esses últimos dias, o maior derramado, seu Espírito, que irá romper, que irá quebrar, que irá ser um divisor na história da nossa nação, porque Deus está levantando uma geração que não será confundida, mas uma geração que se moverá no poder do Espírito Santo de Deus, uma geração que irá fazer a diferença, uma geração que irá ser os faróis nesse último tempo, que irá ser simplesmente aquilo que irá trazer orgulho, meu Deus,
orgulho aos pais, aqueles que na verdade aplanaram o caminho, que pagaram um preço, que prepararam, e eles irão ver que todo aquilo que foi pago como um preço, Deus irá valer a pena. Eu creio, e quero desafiar você, essa noite, a saber transicionar as gerações. Precisamos transicionar. Se Deus tem nos trazido para um tempo de sacrifício, que seja o tempo de sacrifício. Se Deus tem nos colocado como a geração de Isaac, a geração do meio, aquela que é sacrifício, para tornar a geração de Jacó a geração da promessa, que sejamos essa geração, mas que possamos transicionar ela, e alavancar, e impulsionar, e preparar, e treinar. E é por isso que pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Deus está nos entregando, irmãos, uma geração que nós ainda podemos fazer com que ela faça diferença sobre a terra. Eu vejo as crianças desse tempo, eu digo, meu Deus, Senhor, faz algo nessa geração. Enche elas com teu Espírito, Senhor. Promove a ela dons e talentos como nunca houve na história. Irmãos, hoje eu estava vendo uma criança, um japonês de 3 anos de idade, dando um concerto em um piano, com uma orquestra sinfônica. Irmãos, 3 anos de idade, isso não é racional. Isso não é racional. A racionalidade não explica isso. Mas essa é a nova geração. É a geração que nós iremos nos surpreender com elas. Que nós iremos ficar simplesmente impactados com aquilo que Deus irá fazer. E olha, começa a desatar o teu filho desde cedo. Começa a desatar ele. Começa a profetizar sobre a vida dele. Começa a declarar sentenças daquilo que Deus irá fazer sobre a vida deles. E você vai se surpreender. Porque eu creio que essa é uma palavra para esses dias. Queridos, vamos investir tudo que a gente pode investir nessa geração. Essa geração, ela não é para amanhã, ela é para hoje. Porque nos últimos dias, o Senhor prometeu, Ele prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e que os nossos filhos profetizariam. Quem recebe essa palavra? Quem crê nessa palavra de verdade? Torne ela possível. Torne ela possível. Torne ela verdade. E invista tudo que você pode investir. Essa geração não experimentará as coisas desse mundo, porque elas serão tão marcadas pelo Espírito de Deus, que não dará tempo dela experimentar as coisas desse mundo. Vamos ficar de pé, irmãos. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Apresente Jesus e o Espírito Santo para os seus filhos. Faça isso. Façam isso. Se ajoelhe com eles.
e orem e busquem a Deus juntos. Você, pai, sacerdote do Senhor, qual é o legado que você pode estar trazendo para o seu filho ou para a sua filha? Há pais e mães aqui que nunca se ajoelharam para orar com seus filhos. Principalmente pais que nunca gastaram um tempo para ter essa iniciação com eles, para apresentar a pessoa do Espírito de Deus sobre a vida deles. Que resposta você vai querer ter? Olha, o Espírito já está pronto para alcançar essa geração. O problema é que ele precisa preparar você, mas ele já está pronto. Olha, nós temos aqui uma geração especial de meninos e meninas de Deus. Ai, meu Deus. Ah, meu Senhor. Que Deus descortine os teus olhos para que você possa enxergar. Paga esse preço. Paga esse preço. Paga esse preço. Deus me deu uma palavra. Deus me deu um entendimento. Eu vou estar trazendo essa palavra para vocês. A palavra que o Senhor deu para as crianças, dizendo: não embaraceis os pequeninos. Há muitos pais que estão embaraçando os pequeninos, porque ele disse: dos tais é o reino de Deus. Há um segredo nessa geração para esses dias. Eu estou tão convicto disso. Mas nós não podemos. A palavra de ordem é: desembaraceis os vossos filhos. Porque há pessoas, há pais e mães que estão embaraçando mais do que desembaraçando. Isso vai ser para um outro dia. Mas hoje, eu quero declarar para você, dando continuidade àquilo que a gente foi ministrado domingo. A sua dor e a sua rejeição é uma alavanca que vai te impulsionar para o cumprimento do propósito. Amém? Tenha o espírito de Samuel, que depois dessa experiência, ele teve o melhor momento da sua história. O melhor momento da sua história. Lá no livro do profeta Ezequiel, o Senhor faz menção, em uma palavra, ele diz: nem se Samuel viesse me pedir, eu não faria. Sabe por quê? Porque Deus considerou a vida e o legado de Samuel. O próprio Deus dá testemunho dele. Então, o que você está fazendo com sua dor, com seu trauma, com seus complexos? O que você está fazendo com isso? Coloca diante de Deus. Submete a Ele. E utiliza isso como uma alavanca para te impulsionar, para que algo aconteça dentro da sua realidade e da sua história. Porque você não é Benoni, você é Benjamim. Você não é filho da dor. Você não é responsável por morte e nem por nada. Você é o filho predileto do Senhor. Você é o filho da sua felicidade. Você é aquele que traz alegria e vai trazer alegria para o Senhor.
E mesmo que você não esteja contemplando isso hoje, eu quero te dizer, há uma palavra preparada para você, há um azeite preparado para você, há algo que Deus já aprontou, o Senhor já mudou o teu nome, você só precisa acreditar nisso e utilizar tudo isso que está te prendendo, te paralisando, para usar isso de uma forma diferente. Amém? O gigante que está se levantando não é para te matar, é para te levantar. Porque é Ele que vai fazer você conhecido. É a derrota dele que vai fazer você conhecido. Então, no nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, essa noite, para trazer o entendimento sobre os profetas de cada lar. E para trazer o entendimento sobre a geração que precisa ser ajudada para o cumprimento do seu propósito. Ah, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem aqui essa noite. Mais uma vez, nós clamamos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor, ó Deus, contemple a realidade de cada pessoa. Contempla, Senhor. Contempla, Espírito Santo de Deus. E eu quero te pedir, Senhor, olha para a dor, para a ferida, olha para o estigma, olha para os traumas, olha, ó Deus, para a baixa estima, olha, Senhor Jesus, ah, Deus, para os complexos de inferioridade, ou para os complexos de superioridade, porque os dois extremos podem estragar, ó Deus, o cumprimento do propósito. Ah, Senhor, venha na força do seu poder, e ministre sobre nós essa noite, ó Deus, quebrando as sentenças e quebrando os estigmas, Pai. Quebrando as sentenças negativas que foram liberadas, muitas vezes por pessoas importantes na nossa vida e na nossa história. Porque Raquel liberou uma sentença. Ah, Deus, e Jacó teve que refazer essa sentença. Essa noite, Espírito Santo de Deus, venha refazer sentenças. Venha quebrar sentenças, ó Deus, de morte, de paralisia, de culpa. Ah, meu Deus, venha, Deus, quebrando essas sentenças e trazendo, ó Deus, a sua palavra, as suas sentenças. Ah, Deus, porque os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito não são pensamentos de mal, não são pensamentos de dor, mas são, ó Deus, pensamentos, ah, Deus, de bem e de um bom futuro. Então, Senhor Deus, descortina os nossos olhos e nos desate essa noite, Pai, para sermos semelhantes a Davi, que utilizou tudo isso como uma alavanca de impulsionamento, Pai, para o cumprimento do seu propósito. Nós não queremos, ó Deus, estar no estigma de criadores de jumentas. Nós queremos ser criadores de ovelhas, Pai, de ovelhas. Para isso o Senhor tem nos chamado, porque os criadores de ovelhas são aqueles que cuidam também de uma nação, que cuidam de um povo, que reinam e que governam. Não foi para isso que nós fomos chamados, ó Deus. Então vem essa noite sobre nós, Espírito Santo de Deus, e mude o nosso contexto. Vire uma chave hoje. Venha curando o nosso interior, Senhor. Venha curando o nosso interior, Senhor. Venha tocando nas nossas feridas, meu Pai. Venha fechando, Senhor Deus, as chagas. Venha espremendo os carnegões. Mas venha, Senhor Deus, derramando um bálsamo curador de Gileade sobre nós, ó Deus, para um novo tempo. Para um novo tempo.
Espírito Santo de Deus, vem sobre os profetas e tira a amargura dos profetas, porque profetas amargurados não desatam uma nova geração. Vem sobre os pais, sobre as mães, e tirem as raízes de amargura. Remova, Senhor, para desatar essa nova geração, para desatar a nova geração. Espírito Santo de Deus, nós queremos desatar a nova geração. Venha sobre nós, venha sobre nós, Espírito Santo de Deus.